Meus irmãos, com alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Quero expressar a minha alegria e satisfação pela oportunidade e pelo privilégio que temos em estarmos reunidos nesta noite para juntos prestarmos ao Senhor Deus um culto de louvor, de adoração e compartilharmos da sua palavra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero externar a minha palavra de gratidão a Deus pela vida, família e ministério do pastor presidente desta igreja, pastor Valdecir Gomes Maria. Agradecer pela confiança, cedendo este púlpito mais uma vez para ministrarmos a palavra de Deus. Que o Senhor Deus continue abençoando e prosperando o vosso ministério. O Senhor Deus já tem ministrado de forma muito especial aos nossos corações, através dos louvores que aqui foram entoados, palavras que foram verbalizadas, e eu tenho a plena convicção que Deus, por mais uma vez, tem o propósito e o compromisso de continuar falando conosco através da sua palavra. Deus está neste lugar e o Deus que está presente é o Deus que fala, e fala por intermédio da sua palavra. Para tanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Leremos os versículos 1 a 19. É uma leitura um tanto quanto extensa, mas faz-se necessária para a nossa melhor compreensão do texto. Enquanto você localiza a referência bíblica, eu quero transmitir aos irmãos e ao pastor Valdecir e a toda a igreja do Senhor aqui em Linhares a saudação do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o mesmo presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, presidente da Confradesp em São Paulo e presidente do Ministério do Belém. O pastor José Wellington, sabendo que eu estaria aqui, parabeniza o pastor Valdecir pelo excelente trabalho que tem prestado para o reino de Deus nesta cidade e neste estado, e envia a sua saudação a toda a igreja. Os irmãos recebem, digam amém. Amém. Outros sim. Irmãos, eu mesmo sem ter a visão física, a minha percepção é muito aguçada, e eu estou percebendo um movimento de crianças na igreja. Por favor, você que é pai e mãe, segure seu filho com você, porque atrapalha tanto quem quer ouvir quanto quem quer falar. Nós estamos no templo e aqui é lugar de reverência e respeito. Então, por favor, a palavra de Deus será ministrada e eu peço que toda a reverência a partir de agora seja indispensável. Por gentileza. Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 19. Os que localizaram, por bondade, confirmem dizendo amém. Amém. Vamos ouvir a leitura do texto. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua lenha, a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Beceba. E Abraão habitou em Beceba. E sucedeu depois dessas coisas que... Retorne ao seu assento, por gentileza. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero aqui nesta noite, com base nesta leitura bíblica, falar aos irmãos subordinado ao tema que é como vencer as provações e triunfar pela fé. Como vencer as provações e triunfar pela fé. O capítulo 22 do livro do Gênesis começa no seu versículo de número 1 com a seguinte expressão: e depois destas coisas. E a pergunta é: depois do que? E para entendermos esta expressão, precisamos retroceder alguns capítulos. Diz a Bíblia no capítulo 12 do livro do Gênesis, versículos 1 a seguir, que Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus
quando o mesmo tinha 75 anos de idade, para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. E quando Deus chama a Abrão, Deus faz a ele promessas, e Deus havia dito que dele faria uma grande nação, e através dele abençoaria todas as famílias da terra. Os anos se passam, e agora no capítulo 17, Abrão está com 99 anos de idade, e Deus muda o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de multidões. No capítulo 21, Abraão está com 100 anos de idade. 25 anos se passaram de quando Deus havia lhe chamado de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar e lhe feito promessas. Porém, olhando pela ótica humana, não havia possibilidade alguma da promessa que Deus fizera a Abraão se cumprir. Isso porque tanto Abraão quanto Sara, a sua esposa, já são avançados em idade, já estão com seu corpo amortecido, e como se não bastasse, Sara é estéril, impossibilitada de ter filhos. Olhando pela ótica humana, era impossível da promessa que Deus fizera a Abraão se cumprir. Mas quando Abraão sai do campo do possível e entra no campo das impossibilidades, diz a Bíblia que Deus faz um milagre no corpo de Abraão e no corpo de Sara, já amortecido. Abre a madre de Sara e concede a eles um filho, que recebe o nome de Isaque, que significa sorriso, alegria, contentamento. No campo do impossível, no campo das impossibilidades, Deus deu um sorriso para o velho Abraão. Deus deu um motivo para o velho Abraão se alegrar, celebrar, jubilar, porque enquanto você estiver no campo do possível, não é milagre, mas quando você sai do campo do possível e entra no campo das impossibilidades, você se torna um candidato ao milagre. Repito, no campo do possível não é milagre, mas quando você sai do campo do possível e entra no campo das impossibilidades, você se torna um candidato ao milagre. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: no campo do impossível, no campo das impossibilidades, Deus tem um Isaque para lhe dar, Deus tem um sorriso para lhe dar, um motivo para você celebrar, se alegrar, jubilar e ter contentamento. E agora, o capítulo 22, no seu versículo 1, começa com esta expressão: e depois destas coisas. Depois do que? Depois de tudo isso que eu acabei de citar para vocês, pois o Senhor Deus Abraão à prova. Perceba que a prova provém do próprio Deus. É Deus quem põe Abraão à prova. É Deus o autor da prova que Abraão está enfrentando. O capítulo 22 é a maior expressão, ou melhor, a maior prova de fé que Abraão enfrenta em toda a sua vida. Abraão já havia provado que amava mais a Deus do que ao seu próprio pai. Abraão já havia provado
que amava mais a Deus do que a sua própria família. Agora Abraão deveria provar que amava mais a Deus do que ao seu próprio filho, que amava mais o abençoador do que a própria bênção. Pois o Senhor Deus Abraão aprova. O diabo nos tenta para nos derrubar, Deus nos prova para nos aprovar. E a pergunta é: por que é que Deus prova a nossa fé? Quando Deus prova a nossa fé, Deus não quer nos ver perecer, Deus não quer provocar tensões em nossa alma, Deus quer nos fazer crescer, nos fazer mais forte. Deus quer tonificar as musculaturas da nossa alma. Deus quer nos dar uma fé robusta, madura, adulta. Pois o Senhor Deus Abraão aprova. E disse Deus a Abraão, e ele se prontifica, bate continência para Deus, dizendo: eis-me aqui. E o Senhor prossegue dizendo: dá-me o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, em um dos montes que eu lhe mostrarei. A ordem é expressa: dá-me agora. A ordem é dramática: oferece-o ali em holocausto, totalmente queimado, em um dos montes que eu lhe mostrarei. A ordem é específica: o teu único filho Isaque, a quem amas. Parece loucura, parece não fazer nenhum sentido o que Deus está pedindo a Abraão. Parece que a fé conspira contra a razão. Parece que Deus está desconstruindo o que Ele mesmo construiu, porque não faz nenhum sentido. No capítulo 12, Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus, faz a ele promessas. 25 anos se passam, Deus faz um milagre no corpo de Abraão, faz um milagre no corpo de Sara, concede a eles um filho, e agora Deus pede esse filho de volta. Parece não fazer nenhum sentido, parece loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é sabedoria que ainda não foi descoberta. Quando você não conseguir entender, compreender, alcançar o que Deus está fazendo, você pode compreender quem Ele é. Ele é Deus, Ele é teu Pai, Ele ama você e Ele está trabalhando por você e não contra você. E Abraão tinha uma fé adulta, madura o suficiente para entender isso. E a pergunta é: quais são as características dessa fé adulta e madura de Abraão que o leva a triunfar pela fé? Se não, vejamos, em primeiro lugar, a primeira característica dessa fé adulta e madura de Abraão é que uma fé adulta atende a qualquer chamado de Deus. Disse Deus a Abraão: Abraão, e ele se prontifica, bate continência para Deus, dizendo: eis-me aqui. Normalmente você se prontifica depois que conhece o propósito, depois que conhece o projeto. Mas Abraão entende a voz de Deus, acata a palavra de Deus e se coloca à disposição dele. E perceba que Deus não se dirige a Abraão de forma aleatória. Deus se dirige a Abraão o chamando pelo seu nome: Abraão. Por quê? Porque Deus sabia com quem estava falando. Deus conhecia a Abraão. Deus conhece você.
Deus conhece a sua vida, o seu passado, o seu presente e o seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus sabia com quem estava falando, e Abraão sabia e conhecia a voz daquele que falava com ele. Primeiro, uma fé adulta atende a qualquer chamado de Deus. Segundo lugar, segunda característica dessa fé adulta e madura de Abraão é que uma fé adulta não questiona, obedece. Eu vou repetir: uma fé adulta não questiona, obedece. Abraão poderia questionar, Abraão poderia entrar em uma demanda com Deus, mas ele não questiona, ele obedece. Quem corre atrás da obediência não precisa correr atrás da bênção, porque a bênção de Deus corre atrás do obediente. Enquanto você colocar a sua razão, os seus questionamentos, os seus porquês acima da palavra de Deus, nada vai acontecer. Coloque a palavra de Deus acima da sua razão, dos seus questionamentos, dos seus porquês, porque o milagre vai acontecer e o nome do Eterno será glorificado. O que Deus queria não era Isaque, o que Deus queria era o coração de Abraão. O que Deus queria não era Isaque, o que Deus queria era a obediência de Abraão. Em terceiro lugar, terceira característica dessa fé adulta e madura de Abraão é que uma fé adulta tem ação e direção. Diz o texto que no outro dia de manhã bem cedo, Abraão tem uma atitude, tem uma ação. Ele toma os elementos para o holocausto, o cutelo, racha a lenha, chama 2 dos seus servos, sela o seu animal, chama o seu filho Isaque e sai rumo à terra de Moriá. Mas perceba que a ação, a atitude de Abraão não é aleatória. Abraão não sai vagando sem direção, mas a atitude dele tem direção certa. Deus disse: é lá na terra de Moriá, no monte que eu vou lhe mostrar, que eu irei prover o animal para o holocausto. Moriá não é apenas um monte, é uma terra onde existem vários montes, alguns mais altos e outros mais baixos, alguns de fácil acesso, outros de difícil acesso, alguns mais íngremes, outros menos íngremes. E Abraão, pastor Valdecir, não tem direito de escolher um monte para o holocausto, porque se Abraão tivesse direito de escolha, certamente escolheria o monte mais baixo, de mais fácil acesso, menos íngreme, porém que não teria a providência de Deus. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: tenha uma ação, tenha uma atitude, mas siga a direção que Deus lhe deu, siga o caminho apontado por Deus, siga o norte que Deus lhe deu, porque a direção dada por Deus irá te conduzir ao lugar do milagre, ao lugar da providência de Deus. Quarto lugar, quarta característica dessa fé adulta e madura de Abraão é que uma fé adulta não prorroga, não adia a ação. Abraão poderia dizer: me dá uma semana. Abraão poderia dizer: deixa eu pensar melhor, deixa eu pedir confirmação, deixa eu conversar com a Sara. E imagino eu que se Abraão tivesse conversado com Sara, nem de casa ele teria saído. Talvez Sara dissesse: agora foi que o velho caducou de vez. Primeiro diz que Deus o chama de uma terra para uma terra que ele não conhecia. Depois diz que Deus nos daria um filho na velhice. Agora que Deus nos deu filho, diz que Deus pede o filho de volta.
agora foi que o velho caducou de vez. Mas Abraão não prorroga a ação. Ele diz: o Senhor quer, então eu vou te dar. E no outro dia ele sai rumo à direção dada por Deus. Por quê? Porque Abraão entende que adiar, prorrogar aquilo que se entende ser a vontade e o querer de Deus para a nossa vida é um convite à derrota, é um convite ao fracasso. Deus falou, faça. Deus deu a direção, vá. Deus deu a orientação, faça. Porque adiar aquilo que se entende ser o querer de Deus para nós é um convite ao fracasso e à derrota. Quinto lugar, quinta característica dessa fé adulta e madura de Abraão é que uma fé adulta consegue transformar a prova em adoração. Diz o texto que ao terceiro dia, de longe, eles avistaram o monte do holocausto, e ao pé do monte, Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui, vocês e o jumento, e eu e o menino iremos, e havendo adorado, voltaremos a vós. Na mente de Abraão, ele não está indo sacrificar Isaque, ele está indo adorar a Deus. E a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 19, explica isso. Porque Hebreus 11, 17 a 19 diz que Abraão entrega o seu filho a Deus, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o menino. E perceba que até então não existe nenhum registro de ressurreição nas Escrituras, mas a fé crê no impossível, crê no indizível, crê no incomum, crê no extraordinário, crê no sobrenatural. A fé não questiona, a fé descansa nas promessas. A disponibilidade de Abraão é de adorar, e a crença dele é que Deus ressuscitaria a criança. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: enquanto você adora aqui, Deus realiza na sua vida, na sua história, o indizível, o incomum, o extraordinário, o impossível, o sobrenatural. Sexto lugar, sexta característica dessa fé adulta e madura de Abraão é que uma fé adulta confia mais no provedor do que na provisão. Eu vou repetir: uma fé adulta confia mais no provedor do que na provisão. Eles estão subindo o Moriá de Deus, e no meio do caminho uma pergunta gritava há 3 dias no coração de Isaque. E imagino eu que no primeiro dia Isaque vai perguntar ao pai, e ele vê o pai conversando com os servos, e Isaque é um filho educado, ele diz: deixa para depois. No segundo dia o pai está descansando, deixa para depois. Mas agora só está ele e o pai, não dá para prorrogar mais, não dá para adiar mais. E ele diz papai. Quando ele diz papai, Abraão já sabe o que ele vai perguntar. Fala, meu filho, coloca para fora essa pergunta que está gritando há 3 dias aí dentro de você. Ele diz: papai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha porque eu estou carregando, mas está faltando alguma coisa. Onde está o cordeiro para o holocausto? Imagino eu que Abraão engole seco e responde: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Perceba que Abraão conjuga o verbo prover no futuro. Deus proverá. Mas Abraão se esqueceu que Deus não é pego de surpresa. Deus não ia prover o cordeiro, Deus já havia provido o cordeiro. Eu vou repetir: Deus não ia prover o cordeiro, Deus já havia provido o cordeiro. E a palavra de Deus para alguém nesta
noite é esta: Deus não vai prover, Deus já proveu. Recebe esta palavra. Deus não vai fazer, Deus já fez. Deus não vai curar, Deus já curou. Deus não vai restaurar, Deus já restaurou. Deus não vai libertar, Deus já libertou. Deus não vai salvar, Deus já salvou. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. A fé de Abraão confia mais no provedor do que na provisão. Por quê? Porque a provisão acaba. E quando a provisão acaba, você se torna totalmente dependente do provedor. Quando a sua provisão acaba, começa a provisão de Deus. O seu recurso acaba, começa o recurso de Deus. A sua estratégia falha, entra a estratégia de Deus. O seu celeiro seca, mas o manancial de Deus ainda está jorrando. Aprenda a confiar mais no provedor do que na provisão. E agora, ao pé do monte, Abraão vai tomar algumas atitudes. Todos nós temos um Moriá na vida, e hoje o seu vai se revelar. A primeira atitude que Abraão toma ao pé do monte é esta: ele deixa os servos no pé do monte. Fiquem aqui vocês e o jumento, e eu e o menino iremos, e havendo adorado, voltaremos a vós. Por que Abraão deixa os servos no pé do monte? É porque o servo, por mais fiel, obediente que fosse ao seu senhor, não tinha grau de parentesco, não poderia se assentar ao redor da mesa, não poderia participar da intimidade do seu senhor. O servo aqui simboliza o impedimento entre Abraão e Deus, porque imagine vocês, os dois servos, pastor Valdecir, vendo Abraão sacrificar Isaque, eles iriam questionar: o nosso senhor Abraão ficou louco, ficou maluco, perdeu a cabeça? Por quê? Porque quem não ouviu o diálogo entre você e Deus não conhece o propósito de Deus com você. Eu vou repetir: quem não ouviu o diálogo entre você e Deus não conhece o propósito de Deus com você. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: no Moriá de Deus, no lugar da intimidade, não há lugar para servos, não há lugar para terceiros. É você, Deus e mais ninguém. Primeiro, ele deixa os servos no pé do monte. Segundo, ele deixa o jumento no pé do monte. O jumento, segundo diz a Bíblia em Levítico 11:26, é animal impuro, imundo, não poderia ser levado ao altar. Abraão está indo adorar, Abraão está indo para o altar, e altar não combina com sujeira, altar não combina com imundícia, altar não combina com pecado. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: para ir ao altar, você precisa deixar no pé do monte a sujeira, a imundícia, o pecado, para ir ao lugar da intimidade com Deus. Primeiro, ele deixa os servos. Segundo, ele deixa o animal. Terceiro, ele tira a lenha de cima do jumento e coloca sobre os ombros de Isaque, trazendo a responsabilidade para Isaque. Como quem diz: até aqui quem trouxe foi o animal, agora quem vai levar é você. Já está na hora da nossa geração sentir o peso da lenha, o peso da responsabilidade, trazer para si o peso da responsabilidade. Sabe por que tem muita gente que não valoriza vida de santidade? Porque nunca sentiu o peso da lenha. Sabe por que tem gente que não valoriza a pregação bíblica? Porque nunca sentiu o peso da lenha. Sabe por que tem gente que não valoriza culto? Porque nunca sentiu o peso da lenha. Sabe por que tem gente que não valoriza
oração? Porque nunca sentiu o peso da lenha. Sabe por que tem gente que não valoriza a igreja, pastor? Porque nunca sentiu o peso da lenha. Mas Deus quer levantar aqui na Assembleia de Deus Visão em Vidas uma geração de pessoas que traz para si o peso da responsabilidade, que conhece o que é o peso da lenha, o peso da vida com Deus, o peso da oração, o peso do jejum, o peso da leitura bíblica, o peso da santificação. Carregadores de lenha que traz para si a responsabilidade do compromisso. E eles começam a subir o Moriá de Deus, e o texto diz, versículo 9: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e no cume do monte Abraão edifica um altar. Perceba que Abraão está sendo provado, mas em meio à sua prova ele edifica um altar. Altar é lugar de intimidade, de comunhão. Quando Abraão edifica um altar em meio à sua prova, ele está dizendo pela sua atitude: eu estou indo sacrificar o meu único filho, mas eu não abandono o altar. Eu estou indo sacrificar o filho da promessa, mas eu não deixo o altar de lado. Presta atenção, independente da prova que você enfrente, jamais abandone o altar. Jamais deixe que a prova, a circunstância, a adversidade rompe a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. O que Abraão está dizendo através da sua atitude é isto: a prova não vai roubar a minha comunhão com Deus, a prova não vai roubar a minha intimidade com Deus. Em meio à prova, ele edifica um altar, arruma lenha, coloca Isaac sobre a lenha em cima do altar, ergue o cutelo, e o cutelo é o ponto ápice da prova de Abraão. Ele está prestes a imolar Isaac, e quando Abraão está prestes a imolar Isaac, ele ouve uma voz por detrás dele que diz: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que temes a Deus, não negando o seu único filho. Quando Abraão se volta para ver, o que é que ele vê? Um carneiro amarrado entre os arbustos. E a pergunta é: onde, quando e como Deus provê na vida de Abraão? Primeiro, onde Deus provê? No lugar do apontamento de Deus, é lá, na terra de Moriá, no monte que eu vou lhe mostrar, que eu irei prover um animal para o holocausto. Segundo, quando Deus provê? Na última hora, na hora H, no último instante. Você já se parou para perguntar por que às vezes Deus te leva ao seu máximo, ao seu limite? É para que você entenda que não foi expediente humano, foi a mão do Deus Todo-Poderoso. Eu vou repetir, é para que você entenda que não foi expediente humano, foi a mão do Deus Todo-Poderoso. É na última hora, é na hora H, é no último instante, é na última volta do relógio que a porta se abre, a resposta vem, o milagre acontece e o nome do Eterno é glorificado. Aleluia. Terceiro, quando Deus provê, ou melhor, primeiro, onde Deus provê. Segundo, quando Deus provê. Terceiro, como Deus provê. Deus provê de forma natural e sobrenatural. Deus provê de forma simples e extraordinária, comum e incomum. Abraão se volta para ver, o que é que ele vê? Um carneiro. Carneiro, algo simples, comum e natural. E ele vê o anjo do Senhor, uma teofania, o Cristo pré-encarnado, algo incomum, sobrenatural e extraordinário. Deus vai realizar na sua vida. Deus vai prover o comum e o incomum, o simples e o extraordinário, o natural e o sobrenatural. E agora Abraão pega o carneiro e sacrifica em lugar de Isaac. E eu fico imaginando
Os dois servos lá no pé do monte. Eu imagino a conversa entre os dois, pastor Valdecir. Isaac morreu, coitado de Abraão, o filho da promessa está morto. As promessas de Abraão estão sepultadas a partir de agora. De repente um olha e diz: olha lá, a fumaça do holocausto, Isaac está morto. De repente o outro olha e diz: espere um pouco, lá vem Abraão, mas ele não vem só, vem alguém com ele. Quem é? É Isaac, o filho da promessa, o sorriso de Abraão. Isaac não morreu, Isaac está vivo. O filho da promessa não morreu, está vivo. Por quê? Porque quem está no pé do monte não sabe o que está acontecendo lá em cima. Quem está de fora da tua vida não sabe o que está acontecendo na intimidade, no particular, no secreto. E na intimidade, Deus está tratando, curando, moldando, provendo, lapidando, realizando um milagre. Não julgue alguém pelo ontem. Você não sabe a conversa que ele teve com Deus hoje. Talvez alguém está de fora da tua vida dizendo: morreu, aquele nunca mais, aquela não morreu, os sonhos morreram, os projetos morreram, a promessa na vida dele morreu, na vida dela morreu. Mas a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: a promessa não morreu, a promessa está de pé. O sonho não morreu, o sonho está de pé. O projeto não morreu, o projeto está de pé. O propósito está de pé. Abraão sobe o moriá de Deus com Isaac, com o seu sorriso, e ele desce o moriá de Deus com Isaac, com o seu sorriso. Porque quem sobe o moriá de Deus sorrindo, não desce chorando, desce jubilando, celebrando, se alegrando, glorificando, adorando. É assim que tu vai voltar para casa hoje, de mão dada com a promessa, abraçado com a promessa. Fique sobre os pés que eu vou orar com você. Eu quero que a Dayana prepare um louvor, vem louvar. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os olhos. Ou melhor, só quem tem promessa, só quem tem sonhos, projetos, sai do teu lugar, vem aqui diante do púlpito. Eu vou orar com você, eu vou ministrar sobre a tua vida. Eu estou sentindo que hoje Deus vai renovar promessa na vida de pessoas aqui, sonhos aqui, projetos aqui, chamadas aqui, ministérios aqui, propósitos aqui. Talvez você entrou em 2022 e alguém está dizendo: a promessa morreu, o sonho morreu, o projeto morreu, aquele nunca mais, aquela nunca mais. Mas Deus está dizendo: a promessa está de pé, o sonho está de pé, o projeto está de pé. Eu vou orar, eu vou ministrar, depois ela vai louvar. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os olhos. Pai, a tua palavra foi pregada, foi liberada, foi ministrada, foi verbalizada, e eu creio num poder gerado pela tua palavra. A tua palavra é viva, tremenda, poderosa, eficaz. Ela desperte labaredas de fogo. Onde houver alguém que recebe esta palavra, aplica esta palavra a cada coração nesta noite. Onde houver alguém que tem promessa, tem sonhos, projetos,